Nós estamos nessa série dos profetas menores, né? É o terceiro episódio agora, né? Terceira quarta-feira. E eu quero falar um pouquinho de Amós. Amós, já pode abrir a sua Bíblia aí em Amós. Abra aí a sua Bíblia. Capítulo 7. Nós vamos passear um pouco nesse livro de Amós, queridos, para nós poder entender. Eu confesso que estava lendo ali os primeiros versículos e a gente tem que se puxar um pouco e pedir ajuda do Espírito Santo para nós entendermos o livro de Amós. Mas eu quero passar para você o seguinte, que Amós foi chamado por Deus, um dos profetas, para pregar o arrependimento a uma nação, a nação de Israel, né, que havia se corrompido. A nação de Israel estava corrompida, virou as costas para Deus. E Deus começa a chamar os profetas. Vocês vão ouvir durante essas quartas-feiras aí, nessa série dos profetas, arrependimento. Porque eles foram chamados para pregar o arrependimento a essas nações. E Amós foi chamado por Deus para pregar a Israel que havia se corrompido. A imoralidade, a idolatria daquele povo. Esse povo tinha virado as costas para Deus. E Amós foi chamado. E é interessante que ele diz: eu não sou profeta, nem filho de profeta. Ou seja, eu não sou da linhagem dos profetas. Mas quem me chamou foi Deus. Está funcionando isso aí? Vocês estão me ouvindo? Então, queridos, ele não estava preparado, ele não era preparado, ele não estudou para ser profeta. Se conseguir colocar um pouquinho mais alto aí, porque eu não estou me escutando. Então ele não era da linhagem de profeta, mas ele disse: ó, quem me tirou de lá, de trás, foi Deus. Foi o Senhor que me capacitou. Foi o Senhor que estabeleceu que eu fosse anunciar um arrependimento a um povo rebelde que se desviou das promessas do Senhor. Amém? E ele compara isso, queridos. O chamado de Amós, ele compara com o chamado de Davi. Vocês todos sabem o chamado de Davi, né? Quando o Senhor falou para Samuel: vai até a casa de Jessé, porque eu vou escolher um. E é engraçado que quando Amós disse: olha, eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta, mas quem me chamou foi o Senhor. Então ele não era o provável que fosse escolhido, né? E as coisas de Deus é assim, queridos. Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Deus pega o desprezível lá e faz ser grande. Nós entendemos, né? A sociedade entende que é primeiro os que têm condições, depois o resto. Só que com Deus é diferente. Ele pega Amós lá do fundo, um pastor de ovelha, um plantador de sicômoros, a Bíblia diz ali, né? Era um cara que plantava, e ele traz Amós para pregar o arrependimento a um povo que estava numa nação que a Bíblia vai dizer que eles estavam bem, havia fartura em Israel. Havia uma fartura em Israel. Então eles viraram as costas para Deus, mas eles pensavam que essa fartura era a bênção do Senhor. O Senhor estava com eles, só que não. Eles estavam afastados. Espiritualmente eles estavam acabados. E o Senhor chama ele, e ele compara isso com o chamado de Davi, porque Samuel vai até a casa de Jessé, e Jessé apresenta os melhores. Primeiro filho, o mais bonito, o mais forte. E o Senhor diz para o profeta: não é esse. Assim foi o segundo, também não é esse. E foram 7 filhos de Jessé que foram apresentados ao profeta Samuel. E o Senhor diz para ele: nenhum desses eu escolhi. Então Samuel pergunta para Jessé: mas terminou? Não tem mais? Aí Jessé diz: tem o Davi, né? Mas o Davi é um pastor de ovelhas. É isso que eu quero que você entenda, queridos. Talvez Deus chamou você para frutificar no reino. Não estou dizendo que você foi chamado para pregar o evangelho aqui com o microfone na mão, mas não se prega só o evangelho com o microfone na mão. Nós podemos pregar o evangelho sem microfone.
Talvez Deus te chamou para alguma coisa e você pensa que não está preparado. Tem uma frasezinha bem conhecida dos evangelhos, né? Que o Senhor capacita os escolhidos. E essa é a grande verdade. Quando nós olhamos para a vida de Amós, ele vai pregar o arrependimento para pessoas grandes, pessoas que estão por cima. E aí as pessoas não acreditam nele, porque ele é lá um pastor de ovelhas. Talvez no seu coração hoje você diga: não, eu não tenho condições. Mas é o Senhor que vai te chamar para alguma coisa no reino. E o Senhor nunca chama alguém que está desocupado. Esse homem era um plantador, um pastor. Davi era um pastor de ovelha também. Ele não estava sem fazer nada. Ele chamou alguém que está ocupado, que está trabalhando. E ele chama para a obra. Talvez você tenha um chamado e você está, talvez, até negligenciando isso. Receba isso. Mas quem capacita é o Senhor. É o Senhor que te fortalece. É o Senhor que te ajuda. Vamos ler o 7:14. Capítulo 7, versículo 14. Diz assim, ó: E respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Então aqui ele está dizendo: olha, eu não tinha capacidade, eu era o menos improvável, mas o Senhor me capacitou a pregar a uma nação que estava vivendo longe do Senhor. E o Senhor diz para ele: prega o arrependimento. As pessoas precisam se arrepender, porque se elas não se arrepender, vai ter o grande dia do Senhor. Pregue isso. Haverá o grande dia do Senhor, queridos, e vai haver para nós também. Esses dias nós estamos pregando e ministrando sobre o arrependimento, queridos, porque nós sabemos que haverá o grande dia do Senhor, e esse dia vai chegar para mim e para você. Nós vamos ter que prestar conta de tudo que nós fizemos e de tudo que nós negligenciamos e não fizemos. Também tem isso. Eu não vou, eu vou sentar aqui, né? Não vou ficar de canto. Mas vai ter que prestar conta por que não fez. Porque o Senhor chama todos para alguma coisa. Amém? Você crê nisso? Então ele chama Amós para pregar esse povo rebelde. Queridos, a Bíblia vai dizer que esse povo não ouve. Você já viu aquilo que o santo de casa não faz milagre? Tem um ditado, né? Esse povo não ouve Amós. Porque talvez se ele fosse um plantador, né? Um pastor de ovelhas. Mas eu quero dizer uma coisa, que quando o Senhor fala, queridos, aos profetas, Deus nunca vai fazer alguma coisa sem revelar aos profetas. Sem revelar alguma coisa. Primeiro ele ele está alertando Amós: pregue o arrependimento a esse povo rebelde. Porque o pecado deles, a idolatria deles subiu até mim. E nós, às vezes, passa desapercebido, nós pensamos que o Senhor não está vendo. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra. Então Ele sabe quando deitamos, quando levantamos, sabe os nossos pensamentos. E eu preciso que você fique atento nisso, queridos. O Senhor está vendo o que nós estamos fazendo e aquilo que nós não estamos fazendo. O Senhor está atento nisso. E esse dia que Ele diz para nós: olha, se eles não se arrependerem, eu vou exterminar. Vai acontecer como Sodoma e Gomorra. Vocês sabem da história. Ele cita até eu li todo o livro de Amós. E ele cita Sodoma e Gomorra, né? Todos casavam, davam-se em casamento, prostituíam. A imoralidade era terrível, até que veio o grande dia do Senhor, e o Senhor enviou fogo sobre aquela terra, aquela cidade. E nós estamos vivendo nos mesmos dias, queridos. Nós não podemos pensar que não, essa é uma outra época. Nós vivemos numa outra época, agora evoluímos mais. Não. A palavra do Senhor não muda. Ela não vai passar. Tudo que Ele disse vai acontecer. E nós estamos vivendo num mundo, queridos, que os pastores, os profetas, os ministros estão pregando o Evangelho, mas as pessoas estão nem aí.
Sabe, eu estava comparando, amados, eu saio de casa, né? Eu venho pelo centro, para o culto de domingo, e eu vejo as pessoas nas ruas, nas praças, estão nem aí. A mesma coisa acontecia naquela época. Essa nação de Israel estava desviada do Senhor, não estava nem aí. O Senhor enviando profetas, enviou Oséias, já pregamos aqui sobre Oséias, Joel, enviou Amós, e as pessoas não estão nem aí. É o que acontece nos dias de hoje. As pessoas não estão escutando mais, porque a imoralidade está sobre a terra, queridos. Só que o Senhor está enviando profetas, pastores, ministros do Evangelho para pregar o arrependimento. Está dando uma oportunidade, talvez o Senhor está nos dando uma oportunidade hoje de nós nos arrependermos e se voltar para o Senhor, enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Enquanto nós... Você quer ver uma coisa? Porque esse grande dia chegará, no versículo 2, 13, vai lá. Esse dia vai chegar, queridos, e nós não vamos escapar dele. Nenhum de nós escapará do dia do Senhor. Tem uma palavra na Bíblia que diz que coisa difícil é cair nas mãos do Senhor. Sabe por que é difícil? Porque se nós cair nas mãos de Satanás, nós temos para onde correr. Nós temos o Senhor, e Ele vai nos libertar. Agora, se cair nas mãos do Senhor, vai para onde? Ele é o cabeça, não tem para onde nós fugir. Então existia, nessa época, a ira do Senhor se acendeu contra esse povo. E aqui no versículo 2, no capítulo 2, versículo 13, vai dizer assim, ó: eis que eu vos apartarei no vosso lugar, como se aparta um cachorro cheio de manolhos, assim que de nada valerá a fuga ao ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente livrará a sua vida, e não ficará em pé o que leva ao arco, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo livrará a sua alma, e o mais animoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. É interessante isso aqui, cara, que o Senhor estava falando comigo hoje de tarde. Nós não escaparemos do grande dia do Senhor na volta de Cristo. Quando Ele chama os profetas para anunciar o arrependimento, Ele disse: olha, anuncie o arrependimento, mas se não se arrepender, esse dia vai chegar. Nem o ligeiro vai escapar, nem o valente vai conseguir. Nada vai livrar das mãos do Senhor, querido. Eu não estou aqui colocando medo em você, porque não é por medo, não é por força, mas é pelo Espírito do Senhor. Mas é um alerta, porque quando Ele chama Amós para pregar, eu creio que Amós começou a anunciar o arrependimento dessa forma. E anunciou também: olha, se vocês não se arrepender, vai chegar esse dia. Vocês vão ter que prestar conta perante o juiz eterno, aquele que pode julgar a nossa causa. E nós vamos ter que prestar conta por isso. Então não é por medo, mas é por temor ao Senhor. É por querer Ele, amar Ele, acima de todas as coisas. Nós precisamos nos arrepender e voltar ao caminho. Enquanto se pode, queridos. Enquanto se pode achar, haverá um tempo. Já vou chegar lá. Havia um povo rebelde, queridos, nessa época, e a Bíblia diz que o pecado na época era tratado, você sabe, no tempo da lei, né? Você pega em adultério, pedrada nele, morria ali. Hoje nós vemos o tempo da graça. Então nós pecamos, não vem logo a sentença e nós continuamos pecando. Sim ou não? É isso que é assim que funciona. No tempo da lei, o pecado vinha, a pessoa era tratada,
Era pega no flagrante, se tratava ali o pecado. A pessoa era morta. Hoje, a graça, ela se manifesta em nossas vidas e aí não vem a sentença e o povo continua pecando. É isso que acontecia no tempo da nação de Israel. Eles estavam vivendo fartura, então eles estavam propícios ao pecado. Não estava faltando nada. Do mesmo tempo nós estamos vendo hoje. Esse tempo que nós vivemos é a mesma coisa, queridos. O pecado, nós pecamos, não vem a sentença. Continuamos pecando. Não estamos sendo cobrados. Mas vai chegar esse dia da cobrança. Vai chegar esse dia, queridos. Porque a Bíblia diz aqui, sobre a desobediência. Ele cita no capítulo 2, versículo 8, 2:8. Vou ler desde o 8, tá? E se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa de seus deuses bebem o vinho dos que tinham mudado. Não obstante eu ter destruído o amorreu diante deles, a altura do qual era como a altura dos cedros, e cuja força era como a dos carvalhos, mas destruiu o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto para que possuíssem a terra do amorreu. Então significa que ele cita ali o tempo do Egito, que Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito, e ele fala de desobediência. Quando o povo desobedecia, caminhava em círculos. Você sabe disso. Havia uma promessa de Deus para esse povo. A promessa é que eles iam chegar a uma terra boa, que manava leite e mel. Mas quando eles andavam desobedientes, o que acontecia? Eles andavam em círculos. Mas quando eles obedeciam, o Senhor tratava, dava comida, dava água. Você já pensou cair carne dos céus? Você já pensou a água brotar da rocha, do deserto? Obediência. E isso me traz, queridos, que quando nós obedecemos, Deus nos trata, Deus cuida de nós. A Bíblia diz que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Então, quando nós andamos em obediência, Deus vai trabalhar em nosso favor. Agora, quando há desobediência, queridos, não tem como Deus trabalhar em nosso favor. Ah, mas Deus é bom, Deus é amor, Júlio. Mas, em primeiro lugar, Deus é justiça. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, Deus é fiel comigo. Eu vejo Deus sendo fiel com a sua palavra. Deus é fiel com a sua palavra. No momento que eu estiver fiel à palavra, a fidelidade de Deus que Ele tem com a palavra, Ele vai me alcançar. Mas eu vejo pessoas que dizem, não, Deus é fiel comigo. O Senhor nunca prometeu fidelidade à pessoa, à palavra. Nós precisamos andar na palavra. Então, quando esse povo, Amós cita aqui, que ele prometeu uma terra que manava leite e mel, o povo andava em concordância com Moisés. Quando Moisés descia do monte, eles prosperavam, eles caminhavam. O Senhor produzia alimento para eles. Eles caminhavam debaixo da nuvem. Mas quando eles desobedeciam, eles caminhavam em círculo. Tanto é que ficaram 40 anos. É isso que nós precisamos entender, queridos. Quando nós andamos em retidão com a palavra, nós vamos caminhar debaixo de um poder. Existe um rei, um reino sobre nós, que Ele vai nos guiar todos os dias. Agora, quando nós desobedecemos, que Ele não espere que Deus seja fiel na desobediência. Não está na sua Bíblia, nem na minha, Deus sendo fiel como desobediente. Ah, mas Deus é misericordioso, queridos. Deus é misericordioso, sim, para nos dar vida. Agora, para nos abençoar, nós precisamos andar em fidelidade com a palavra. Não tem outra maneira. Amém? Outra coisa, o povo andava, abra sua Bíblia lá em Salmos
39. O povo andava fora dos caminhos. Havia pecado nesse povo. Havia idolatria. E isso se acende a ira do Senhor. E o povo achava que não estava debaixo dos olhos do Senhor. É isso que nós precisamos entender nessa noite. Que os olhos do Senhor, ele passeiam sobre toda a terra, olhando para nós. Abra em Salmo 139. E aí a Bíblia diz assim, para onde me ausentarei? Nós pensamos que nos escondemos do Senhor. Para onde me ausentarei do seu Espírito? Deixa eu chegar aqui. Salmo 139, queridos. Vamos ler desde o início ali. Salmo 139, 1. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe estende o meu pensamento. Entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu já conheces. Tu me cercas em volta, puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosa, tão alta que não posso atingir. E aí vai dizer aqui, para onde me irei do teu Espírito? Ou seja, para onde fugirei do teu Espírito? Da tua presença, Senhor. Ou para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, tu aí estás. Se fizer o Seol, ou a minha cama, eis que tu ali estás também. E se tomar as alvas, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. É tremendo isso aqui, queridos. Eu me lembro dessa palavra, eu começo a lembrar de Jonas no ventre com peixe. Ah, não, caí lá, né? Agora estou dentro da barriga do peixe, agora ninguém mais, acabou, ninguém mais vai me ver. E o Senhor fala com ele lá da boca, mas o que houve? Arrependimento. Jonas se arrepende dentro do ventre, queridos, dentro do ventre do peixe. Jonas se arrepende, e aí não tem para onde nós fugir. O Senhor estava lá dentro da barriga do peixe. Houve arrependimento, queridos, e é por isso que ele chama os profetas e começa a dizer: olha, prega o arrependimento, porque não tem para onde você ir. Se nós subir aos céus, lá está. Se estiver na terra, está. Se estiver lá no mais profundo abismo, lá estás também. O Senhor vai estar. O Senhor nos assiste todos os dias, todas as nossas ações, as nossas atitudes, tudo aquilo que nós pensamos, o Senhor está no controle, está observando. E a Bíblia diz que Ele nos dá segundo aquilo que nós plantamos. Então, quando eu estou falando que nós precisamos andar conforme a palavra, queridos, Ele vai dar conforme nós estamos andando. Não é porque Ele é misericordioso, Ele é amor, que Ele tem a obrigação de nos abençoar. Deus não tem obrigação, Ele não precisa de nós. É nós que precisamos dEle. Mas é tremendo isso aqui, né? Não tem para onde nós fugir. Não tem para onde nós andar. Agora eu vou me esconder. Vou me esconder do pastor, o pastor não está vendo, eu vou fazer uns negócios. O Senhor está nos vendo, queridos. O Senhor nos assiste para nos dar segundo aquilo que nós temos plantado. Amém? Amós, vamos voltar lá para Amós. Amós 8, 10. Noite de ensino, queridos. Amós 8, 10. Vamos ler o 10 até o 12.
Diz assim o 10: e tomarei as vossas festas, e tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. E aparecerá pano de saco sobre todos os ombros, e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como o luto de filho único, e o seu fim como dia de amargura. Esse é o grande e terrível dia do Senhor, tá? Depois que nós não nos arrependemos e continuarmos no pecado, na idolatria, acontecerá isso. Versículo 11: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Olha só, escute isso. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Que coisa tremenda isso. Não é fome de pão, queridos. Não é sede de água. Nós vamos ter fome da palavra. Isso significa, queridos, vai chegar um tempo em que nós vamos querer a palavra e não vai ter. Nós vamos ter sede da palavra, mas nós precisamos ter sede agora, enquanto há tempo. O dia é hoje, queridos, que nós precisamos ter sede dessa palavra, porque vai chegar esse grande dia. É o profeta do Senhor que está escolhido pelo Senhor, chamado pelo Senhor, que está alertando a nação de Israel. Mas é para nós hoje. O mundo do jeito que está é para nós. As pessoas estão casando, prostituindo, adulterando e não estão nem aí. É a mesma coisa que estava acontecendo em Israel. E aí ele está dizendo, né, que haverá um dia que a fome da palavra vai vir sobre nós e nós não vamos ter. Já pensou que tristeza é isso? Eu vou ler de novo. Versículo 11: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E irão errantes de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Misericórdia. Já pensou isso? Nós aqui às vezes ficamos, né? Vamos levar aqui o livro, como diz o pastor, né? Não vou no culto hoje porque eu estou cansado, né? Trabalhei hoje. Me incluo aqui, junto aqui, gente. Estou incluído. Eu não vou porque hoje eu vou tirar para ficar em casa ou alguma coisa. Mas vai chegar um dia que pessoas que se desviaram, que não quiserem virar as costas para o Senhor, que elas vão procurar a palavra, mas não vai ter. Vão andar errante pelo caminho, clamando, e não haverá quem atenda. Haverá esse dia, queridos, é a palavra do Senhor, não é invenção, é o profeta falando. E o Senhor dá a oportunidade a essa nação de Israel, né? Dá a oportunidade, e a Bíblia diz que eles não se arrependem. Eles não se arrependem. Mas o profeta foi lá e fez a sua parte. Os pastores têm feito a sua parte. Têm pregado o Evangelho. Amém? Versículo 8, 9 e 8. Anda um pouquinho aí. Capítulo 9, versículo 8. Eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra esse reino pecador. Estão contra eles. E eu destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor. Eis que os olhos do Senhor vão estar contra. Já pensou a gente que tem o Senhor a favor nosso? Às vezes já é difícil, já é complicado, mas quando ele estiver contra, quando a ira do Senhor se acender contra uma nação pecaminosa, aí é que o bicho vai pegar, gente. E nós precisamos atentar isso para agora. Nós precisamos voltar para os caminhos agora, enquanto nós podemos. Enquanto nós caminhamos, queridos, enquanto nós temos força para ir e vir. Talvez chegue um dia que nós não tenhamos mais
Talvez seja na nossa geração, não sei, porque o dia do Senhor ninguém sabe. Eu falei outro dia aqui que o que nós precisamos fazer, fizemos hoje, porque amanhã, pastor, não está nas nossas mãos. Se nós podemos chegar na presença do Senhor hoje, faça hoje. Se precisamos se arrepender, se arrependa hoje. Se precisa abraçar alguém, abrace hoje. Não espere esse dia acontecer, queridos. Nós não sabemos o dia que o Senhor virá, mas os acontecimentos têm nos levado a entender que esse dia está próximo. Ontem nós tivemos o culto dos homens aqui, e o pastor falou uma coisa ali interessante, né? Sobre buscar o Senhor, confiar no Senhor. Salmos 37 ali, pastor. De todo o nosso coração. Entregar nas mãos dele. Não carregar fardos que... É interessante que Amós, o significado de Amós é carregador de fardos. Mas eu digo para você, não carregue fardo que não é teu. Não leve peso que não é seu. Entrega para o Senhor. Seja levado nessa noite a entregar o seu fardo, o seu peso, os seus anseios, as suas angústias nas mãos do Senhor, porque Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Não carregue fardo que não é seu. Peso. Você precisa entrar no Santo dos Santos sem peso, sem culpa. Mas para isso nós precisamos nos arrepender e entregar isso nas mãos do Senhor. Aleluia. Sabe, queridos? Ontem o pastor pediu para abrir o culto ali, e eu fui para casa pensando nisso, pastor. Carregamos peso às vezes que não é nosso. Carregamos fardos, e aí a palavra está aqui para nós hoje. Entrega o teu caminho, Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Não carregue, queridos, não carregue hoje, seja o dia que você vai entregar. Se você está carregando, eu não sei da sua vida, mas o Deus que eu sigo sabe. O Deus que eu tenho crido sabe da sua vida. Se há algum fardo, se há algum peso, se há alguma angústia em você, hoje é o dia de você entregar e sair livre disso hoje. Você pode fazer isso. Amém? Abra lá em Isaías 55. Estamos quase encerrando. 55:6. Diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Talvez não nessas palavras Amós anuncia um arrependimento àquela geração lá, àquela nação, e muitos não aceitaram e receberam o castigo. Ah, mas Deus não castiga, Júlio. Mas o Senhor faz com que nós olhemos aquilo que nós plantamos. E aí muitos não aceitaram isso, mas o Senhor, Amós deve ter anunciado que só o Senhor é grande em perdoar. O Senhor tem misericórdia, está dizendo para você se arrepender e se voltar aos caminhos. Vocês abandonaram os caminhos do Senhor, voltem, porque senão vai acontecer isso. E muitos deixaram de acreditar. E aí o Senhor está dizendo aqui, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio, se arrependa o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. O nosso Deus sempre vai dar uma oportunidade para nós. Nós nunca vamos receber uma carga
sem Ele nos avisar. Ele vai nos avisar antes, porque nós temos o Espírito do Senhor dentro de nós. E o Espírito vai nos anunciar as coisas que vão de vir antes. Ele vai nos avisar antes, queridos. Agora, é nós que precisamos estar atentos para isso. Os nossos olhos, os nossos ouvidos têm que estar atentos para a voz de Deus. Essa multidão, essas pessoas dessa nação, escutaram a voz da sociedade. Tem um ditado que diz, né, a voz do povo é a voz de Deus. Não é isso não. Não funciona assim não. A voz de Deus é a voz de Deus. Talvez o Senhor está dizendo assim, escute a minha voz hoje, porque eu vou voltar. E nós precisamos escutar. Os dias, queridos, se abreviaram, estão se abreviando cada vez mais. E nós temos passado por momentos e talvez vamos passar. Eu achei tão interessante aqui, um dia que o pastor ministrou aqui, olha, você vai vir aqui, você não vai vir para ganhar, não, você vai vir para perder. Perder o desejo da carne, aquilo que nos afasta de Deus. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. Mas aquele que quiser perder a sua vida, achará. Nós vamos perder o desejo para esse mundo, queridos. Nós precisamos nascer de novo. E o desejo que tem que estar dentro do nosso coração é mais de Cristo, é mais de Deus dentro de nós. Nós precisamos vencer essas coisas contrárias. É com Deus dentro, que está dentro de nós. Amém? Eu vou encerrar, queridos, lendo mais uma vez isso para ficar gravado. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Não há nada nos impedindo hoje, ainda. Não há nada nos impedindo de buscar o Senhor. Saímos bonitinho de casa, banho tomado, perfumado, nada nos impede. Mas nós lemos aqui que vai chegar o grande dia e que nós vamos procurar pela palavra e não vai ter. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é perdoar. Fique de pé. Vem aqui na frente. Vamos adorar mais um pouco, Senhor.